E aí, galera, mais uma aulinha do curso Cavalcante. Apesar aí do recesso, a gente está aproveitando para continuar a nossa preparação. Então, a gente vai para a nossa terceira aula sobre desenvolvimento. Essa aula está sendo gravada na nossa unidade aqui de Piratininga. A gente tem uma parceria muito bacana com o curso Valente de reforço escolar. E sobre redação, você que ainda não é nosso aluno, é convidado também a participar dessa aula. Vai ser uma aula muito bacana. Para os nossos alunos, o material já foi disponibilizado em PDF, então vamos nessa. A nossa terceira aula, ainda sobre desenvolvimento, a gente hoje vai trabalhar com o parágrafo de causa-consequência, a estrutura do parágrafo padrão, como você viu nas aulas anteriores. A gente traz uma estrutura padronizada para que você consiga desenvolver o seu parágrafo de redação no Enem, na UERJ. Isso seria o segundo ou o terceiro parágrafo, são parágrafos de desenvolvimento. Detalhe que a gente falou nas aulas anteriores, esses inícios de parágrafo precisam ter coesão. A gente vai trabalhar essa coesão em outras aulas. Então, só para você entender, a gente está bastante preocupado com a lógica desses desenvolvimentos, como se estruturam esses argumentos. Tá legal? Sendo o parágrafo de causa-consequência, a gente vai iniciar mais uma vez com o tópico frasal, e esse tópico frasal já contém a nossa tese. Você que tem a folhinha em casa, você que está acompanhando aqui comigo no quadro, o tópico diz que a beleza está se tornando uma obsessão. Como nós já dissemos nas aulas anteriores, esse é o nosso tópico frasal, essa é a nossa tese. O interessante é o seguinte, nessa lógica da causa e da consequência, e esse parágrafo você vai perceber que ele trabalha com a consequência, é interessante você notar o seguinte, eu parto de uma premissa que já é algo amplamente aceito. Sendo algo de fácil compreensão, eu consigo trabalhar diretamente com consequências. Até porque dificilmente a gente questionaria o fato da beleza ser algo obsessivo, buscado de forma obsessiva pela sociedade de modo geral. Então a gente já parte dessa frase que é algo amplamente aceito. Então vamos lá, a beleza está se tornando uma obsessão. Em decorrência, então esse é o meu elo. Esse é o meu elemento coesivo. A expressão em decorrência, nesse caso, ela vai permitir ao texto expor as consequências, os resultados, o que acontece em decorrência do meu tópico frasal. Perfeito? Nesse caso, você percebe facilmente que o nosso tópico frasal é uma causa. Bacana? Deixa eu mostrar uma coisa aqui no quadro para você. Se nós fizéssemos uma linha do tempo e fôssemos analisar em que momento se encontra a minha tese, nós observaríamos o seguinte. A causa, ela antecede a tese, que antecede a consequência. Ou seja, no nosso caso, a questão da beleza, ela é a causa dos argumentos que virão após o em decorrência, após o nosso elo coesivo. Nesse texto, nós não estamos trabalhando com as causas. Poderíamos. Quais seriam as causas para que a beleza se torne uma obsessão? A gente poderia observar a questão midiática. A gente poderia observar a própria sociedade. A gente poderia até observar questões de trabalho, claro. Muitas vezes as escolhas e relações de trabalho também se subordinam a padrões de beleza. Mas no nosso caso, a nossa tese já parte dessa lógica de algo que já é amplamente aceito. Então, a nossa tese se torna a causa. Não sei se você está entendendo essa linha de raciocínio. Quem gera quem? Aqui, a nossa causa poderia gerar a nossa tese. Só que como a nossa tese é a causa, ela vai gerar a nossa consequência. Percebe? Se observássemos a questão
da pressão midiática, essa pressão midiática gera a obsessão pela beleza. Mas nós estamos partindo da beleza como pressuposto, então, na verdade, a beleza vai gerar a primeira consequência do nosso texto, que você vai ler comigo aqui, ó, em decorrência, mediante o avanço das ciências médicas, a busca por procedimentos cirúrgicos ligados à estética apresenta-se frequente na sociedade brasileira. Então, existe uma busca por essa estética padronizada. E essa busca está relacionada à causa do nosso texto, à tese do nosso texto, que é a beleza ser uma obsessão. Tudo bem? Depois do primeiro argumento, a gente agora parte para o segundo argumento desse texto, que também vai trabalhar com uma segunda consequência. A expressão que a gente vai usar é o observa-se ainda. Nos exercícios anteriores, você trabalhou com o além disso, que são, claro, expressões equivalentes. O seu texto de prova, o texto do Enem, ele terá 30 linhas, você que escreve bem, você que é aluno do Cavalcante, vai fazer um texto de 30 linhas. Então, você precisa de mais conectivos de soma para que você consiga continuar o seu texto. Vamos lembrar o que o Clóvis falou. O nosso texto ele não anda só para frente, ele também faz retomadas, mas ele anda para frente. E aqui ele vai seguir para frente. Ele vai dizer, observa-se ainda. O termo de continuidade é o ainda. O observa-se é um termo de constatação. Você continua chamando a atenção do seu leitor para algo que vai ser apontado no seu texto como um argumento, mais uma vez, que defende a sua tese. Então, observa-se ainda um mercado de produtos cosméticos ascendente, apesar da crise financeira enfrentada pelo país, e também não é surpresa para a gente, As pessoas se preocupam tanto com a aparência que, mesmo em meio à crise, continuam investindo em produtos cosméticos, em procedimentos estéticos. Então, apesar da crise, as pessoas continuam investindo na sua beleza. Esse é o nosso segundo argumento que defende a nossa tese. Você percebe? É mais uma consequência, é mais um resultado dessa obsessão pela beleza. Legal? Nossa conclusão agora. Dessa forma, a procura por uma imagem supostamente perfeita estimula um comércio cada vez mais especializado e se baseia, sobretudo, em métodos bastante imediatistas. Então, mais uma vez, o nosso texto traz uma tese, trabalha o primeiro argumento, soma um segundo argumento, aqui com observa-se ainda, e se encaminha para a conclusão com o nosso elo conclusivo, encaminhando o fechamento desse texto. Vamos a alguns detalhes aqui bem interessantes. Um deles é o seguinte: a primeira conclusão lá no texto sobre o leão, não sei se você assistiu essa primeira aula, se você não assistiu, está convidado, precisa assistir. Lá naquele primeiro desenvolvimento, a gente trabalhou um tipo de conclusão bem interessante. A gente trouxe uma retomada da tese, quando a gente falou tal inadequação. Você que é aluno do Cavalcante tem o material em casa, você que não assistiu, assiste essa aula. A gente falou assim, tal inadequação. A gente retomou a ideia da introdução de que existem animais que não são domesticáveis, só que não parou por aí. A gente concluiu aquele parágrafo com algo que foi depreendido, extraído do texto, lembra? Então, a impossibilidade de adestramento, a impossibilidade de domesticação do leão preserva a vida humana e também mantém ali as características do próprio leão. Percebe a ideia? Então a gente retoma, mas conclui de fato. A gente chega a uma conclusão lógica a partir do que foi dito. Aqui nesse texto, a nossa conclusão também é muito interessante, porque ela assume uma postura mais crítica. Perfeito? E eu queria dar um destaque para você, não sei se você está com o texto em mãos aí, no tópico frasal, a palavra obsessão. Não há dúvidas de que a palavra obsessão é uma palavra com uma carga negativa. Então, quando você começa a ler esse texto, você já começa a perceber, poxa, a palavra obsessão, será que qual deve ser o sentido, qual deve ser o encaminhamento desse texto? A palavra obsessão tem um peso negativo.
Aqui no Cavalcante, a gente também está preocupado com o sentido das palavras. A gente tem aulas para treinar escolhas mais adequadas, para perceber que palavras são mais pertinentes para o nosso texto. E, nesse caso, a palavra obsessão, ela transmite uma lógica mais crítica. E isso vai aparecer de novo no final do nosso texto. Olha o que diz. A procura por uma imagem supostamente perfeita, isso já dá um tom mais crítico para o nosso texto. Estimula um comércio cada vez mais especializado e se baseia, sobretudo, em métodos bastante imediatistas. Então, o fato é que as pessoas estão mais preocupadas com a sua aparência do que com os riscos que isso vai gerar para a sua saúde. Elas estão mais preocupadas com a sua aparência do que com o próprio endividamento. E por aí vai, poderia ser até uma outra abordagem, caso o nosso texto seguisse. Você está percebendo essa lógica? Interessante. Outro destaque aqui da nossa conclusão. Se baseia sobretudo. Lembra daquelas expressões de destaque? O sobretudo é uma dessas expressões de destaque. Observe comigo. Se baseia sobretudo. Dá um destaque para o que vai ser dito. Então, na hora de elaborar o seu texto, se preocupe também com uma escolha adequada de palavras. Legal? Um outro detalhe que eu queria mostrar aqui para você. A gente aqui no Cavalcante percebe essa necessidade do aluno aprender como concluir um parágrafo. Então, lembra da aula de exemplo, lembra da primeira aula de desenvolvimento. A gente não vai concluir o parágrafo simplesmente repetindo a nossa tese. A gente vai concluir o parágrafo de maneira diferente. A gente vai evitar dar uma proposta de solução na conclusão do nosso parágrafo, a gente vai dar essa proposta de solução na conclusão final do nosso texto, mas a gente pode concluir o nosso parágrafo com um raciocínio lógico a partir do que foi dito. Isso foi feito lá no texto lá sobre o leão. E agora a gente está concluindo com uma análise crítica. É uma avaliação crítica. É uma reflexão sobre o que foi abordado no parágrafo. Legal? E eu quero te mostrar mais um detalhe aqui desse texto. E aí, galera, agora eu vou explicar para você essa questão da causa e da consequência. Você entender que a mesma expressão ela pode ser usada para encaminhar o nosso texto para uma causa ou encaminhar o nosso texto para uma consequência. Percebe? O que vai fazer diferença é o uso de alguns termos, o uso ou não da vírgula e, claro, a lógica entre as ideias. Legal? Então, vem raciocinando comigo. Vamos supor a seguinte frase. Passei no vestibular. Em decorrência do meu esforço. Você percebe que essa frase ela está trabalhando com a causa. A causa de ter passado no vestibular é o esforço. Passei no vestibular em decorrência do meu esforço. É claro que o aluno que pensa dessa maneira, ele é um pouco prepotente. Ele não percebe que muitas pessoas o ajudaram. O curso Cavalcante ajudou, seus pais ajudaram, outros professores ajudaram. Os professores que deram aula para você até hoje te ajudaram. Percebe? Então, passei no vestibular em decorrência do meu esforço. O esforço é a causa. Nós usamos uma preposição. Legal? Isso então encaminhou o nosso texto para uma causa. Eu usei a expressão em decorrência para trazer essa causa. Vamos supor agora um novo desfecho para essa frase. Ela começa do mesmo jeito. Passei no vestibular. Legal? Então vamos lá. Passei no vestibular. Vírgula. Em decorrência, vírgula, ganhei um carro. Opa, João, agora eu gostei, Porque eu passei no vestibular e agora eu ganhei um carro. Ganhar um carro é o resultado de ser
aprovado no vestibular. O que você está dizendo, João? Curso Cavalcante, nessas aulas aí que estão sendo disponibilizadas no YouTube, vai sortear um carro para quem passar no vestibular? Não, quem vai te dar o carro não somos nós, beleza? Não sei se alguém te prometeu que você ganharia um carro caso passasse no vestibular. Tá legal? Cada um vai ganhar uma coisa. Tem gente que vai passar no vestibular e vai ganhar respeito. Tá beleza? Cada um vai ganhar alguma coisa, né? Eu torço que você ganhe um carro. Se você ganhar um carro, me chama para dar uma volta contigo, né? A gente entender que essa questão do que você deseja é muito relativa. Um tempo atrás eu estava numa praça de alimentação com 2 amigos, né? Eu, minha esposa e um casal de amigos. E aí a esposa, né, desse amigo falou assim, olha, escolhe aí o doce que você quiser. Entendeu? A gente tinha acabado de jantar, escolhe o doce que você quiser. E aí na minha cabeça eu pensei, pô, o cara vai sair aí, né? Escolher o doce que você quiser, quantas possibilidades, né? Aí o cara saiu, demorou um tempinho e voltou com uma casquinha. Tá entendendo? Alguns vão ganhar um carro, outros vão ganhar respeito, alguns vão ganhar liberdade. Não sei o que você quer ganhar passando no vestibular, né? Alguns vão ganhar só um Rio Card, tá certo? Passei no vestibular, em decorrência, ganhei um carro. Isso é o resultado, isso é a consequência. Qual foi a diferença que a gente percebeu? Aqui nós usamos uma preposição. Agora nós usamos a expressão intercalada por vírgulas. Percebe? Passei no vestibular, em decorrência ganhei um carro. Outro detalhe é a diferença de momento, a diferença temporal. Ganhar um carro acontece depois de passar no vestibular, perfeito? O esforço acontece antes de passar no vestibular. Então perceba a diferença de estrutura e perceba a diferença lógica entre o momento que as ideias ocorrem. Tudo bem? Acho que agora você entendeu essa diferença entre causa e consequência e que a gente pode usar a mesma expressão sem causar confusão, não só no entendimento, mas principalmente na estrutura. Beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário. Foi muito maneiro você ter participado aí com a gente. E agora, para os alunos do Cavalcante, a gente vai explicar o exercício que já deve estar com você aí em PDF para você continuar a sua preparação. Legal? Então, vamos para o exercício. O exercício número 1, ele traz uma sentença. Essa sentença, você vai perceber que ela já faz parte de uma lógica amplamente aceita. A frase é a seguinte: o entusiasmo pelo futebol é uma das características da sociedade brasileira. Esse é o nosso tópico frasal. Essa é a nossa tese. O brasileiro gosta de futebol. Essa é uma sentença amplamente aceita. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, a partir dessa sentença, trabalhar consequências se eu quiser. Eu posso também trabalhar as causas. Seria bem tranquilo você trabalhar um texto com as causas para que esse brasileiro venha a ser tão entusiasmado pelo futebol. Só que no exercício número 1, ele acontece da seguinte maneira. Depois desse tópico frasal, surge a expressão como consequência e vem uma vírgula. Então, surge a expressão como consequência. Eu tive meu tópico frasal, agora a expressão como consequência e uma vírgula. Pelo que nós observamos antes, esse como consequência com vírgula, esse como consequência sem uso da preposição, ele vai me encaminhar para uma consequência. Ele vai me encaminhar para um resultado do meu tópico frasal, lembrando que é um tópico frasal de algo amplamente aceito. Então, o que você vai fazer agora em casa? Você vai completar esse texto com as consequências desse entusiasmo. Vai usar um ponto, surge a expressão além disso, você já está bastante habituado a essa expressão, o além disso vai continuar argumentando em prol da nossa tese, vai trazer aqui outra consequência. Qual o grande detalhe desse texto? Vê se você acompanha meu raciocínio. João, eu posso colocar aqui uma consequência positiva sobre o brasileiro ser entusiasmado pelo futebol? Pode,
sem problema. Existem várias consequências positivas ligadas a esse entusiasmo. Você vai pensar em casa e vai fazer. Mas olha o detalhe, eu não posso colocar uma consequência positiva e, no além disso, colocar uma consequência negativa. Não sei se você lembra desse comentário das aulas anteriores. O além disso, ele é neutro. Então, eu não posso assumir aqui uma estrutura de oposição. Se eu colocar uma consequência positiva, no além disso, eu preciso de outra consequência positiva. Para que fosse algo positivo e negativo, aqui teria que ser uma conjunção adversativa. Talvez um porém, mas não é esse exercício agora. Depois a gente vai ter tempo de trabalhar com conjunções adversativas. Agora eu estou trabalhando com um elemento coesivo de soma e neutro. João, mas eu poderia então colocar como consequência algo negativo? Poderia. Só que aí você tem que acompanhar o além disso, e o além disso então seria algo negativo. Ou você usa algo somente positivo, ou você usa algo somente negativo. Bacana? Lembrando que depois vem o elo conclusivo. O nosso elo conclusivo agora é o por conseguinte. Lembrando também de usar a vírgula, e aí você vai concluir esse parágrafo. Claro, você não deve concluir o parágrafo meramente repetindo a sua tese, e você não deve concluir o parágrafo dando uma proposta de solução. Fechado? É isso aí, galera. A gente se vê em breve. Forte abraço.